átomo. O que seria o átomo? O átomo ele é a menor parte que compõe toda a matéria existente no universo. Literalmente, tudo o átomo compõe. Seja gases, seja algo líquido, até mesmo nós, seres humanos, somos compostos por átomos. E como é um átomo? Se nós pudéssemos enxergar um átomo a olho nu, ele seria parecido com esse desenho. E como ele é feito? Bom, como ele é a menor parte, existe coisa menor que um átomo? Se nós pudéssemos partir um átomo ao meio, né, e ver o seu interior, nós veríamos que sim, existe partículas menores que um átomo. Partículas essas que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons possuem carga positiva, os nêutrons não possuem carga e os elétrons carga negativa. Os prótons, representados pelo sinal de mais, ficam dentro do núcleo, junto com os nêutrons que não possuem carga, representado apenas por um círculo, e os elétrons de carga negativa, por um sinal de menos, ficam distribuídos nas camadas de energia. Vamos entender agora como é a representação de um átomo. Um átomo ele possui o seu número atômico. O número atômico esse que é igual, é representado pela letra Z, que é igual à quantidade de prótons, que também é igual à quantidade de elétrons. Coloquei uma observação que o número atômico só vai ser igual a prótons e elétrons se o átomo for neutro. O que é um átomo neutro? Ele é basicamente, né, um átomo que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se você olhar na tabela periódica, todos os átomos representados nela são representados como átomos neutros. Mas existe átomos sim que possuem mais quantidade de elétrons ou maior quantidade de prótons. Mas esses átomos não são átomos neutros, e sim íons, que sofreram uma dissociação. Mas não vamos entrar nesse foco agora. Então, um átomo neutro é um átomo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, que dá o seu número atômico. Peguei um exemplo do hidrogênio. O hidrogênio ele possui um número atômico 1, ou seja, ele vai ter um próton no núcleo e um elétron na sua camada de energia. Se esse aqui é igual, esse é igual, então ele é um átomo neutro. Também possui massa 1, mas ele não possui nêutron no seu núcleo, é igual a zero. E já vamos entender o porquê. Vamos ver a massa de um átomo. A massa do átomo é representada pela letra A. Para encontrarmos ela, é só pegarmos os prótons mais os nêutrons. Ou também, né, se quisermos pegar o número atômico, que é igual a prótons e elétrons, número atômico mais quantidade de nêutrons. Vamos pegar um exemplo do carbono. O carbono ele possui número atômico 6, prótons, que é igual a prótons, e elétrons também 6. E se olharmos na tabela periódica, vamos ver que ele possui massa 12. Mas se nós já sabemos a massa, então por que essa equação aqui? Ela também serve para encontrarmos esse carinha aqui, ó, os nêutrons. Então nós refazemos essa fórmula, essa equação, que vai ficar igual nêutrons igual a massa menos o número atômico, ou somente os prótons, que nos dados do carbono é a massa 12, menos o número atômico, ou prótons, que é igual a 6, que vai dar a quantidade de 6
nêutrons no núcleo do carbono. Vamos supor que nós não soubéssemos esse valor aqui, mas que já soubéssemos esse. É simples, é só jogar nessa primeira fórmula aqui. A massa igual prótons mais nêutrons. 6 mais 6, 12 gramas possui o carbono. Mas por que que o núcleo do átomo possui prótons e nêutrons? Por que que não pode possuir somente prótons? Por que que o nêutron não possui carga? Vamos entender. O próton é uma partícula de carga positiva. Positivo com positivo, eles se repelem. É igual a um ímã. Se nós pegarmos dois ímãs e tentarmos aproximar os dois polos iguais, eles vão se repelir. Eles nem sequer se encostam. Então eles se repelem. No núcleo de um átomo é como se fosse um ímã. Temos as cargas positivas e para elas não se repelirem, para não ocorrer uma explosão dentro do núcleo, temos os nêutrons, que em contato com os prótons impedem que os prótons se repelem, fazendo com que eles fiquem, né, dentro do núcleo, sem se repelir. Então essa é a explicação. E por que que o hidrogênio não possui nêutron? Bom, se nós pegarmos os dados do hidrogênio e jogarmos na formulinha, vamos ver que a massa é igual a 1. Ele também possui um próton, então 1 menos 1 vai ser 0. Então o hidrogênio não possui nêutron no seu núcleo, porque só tem um próton, esse um próton não vai entrar em contato com mais ninguém. Então, por isso que é igual a 0. E para que servem os elétrons de um átomo? Bom, os elétrons servem para realizar as ligações químicas entre outros átomos. Ligações essas que formam todas as coisas que nós conhecemos, que formam toda a matéria. Mas para entendermos como é feita essas ligações químicas, temos que entender, né, a distribuição eletrônica de um átomo. E para isso vamos ver o diagrama de Lewis Pauling, que desenvolveu a distribuição eletrônica de um átomo. Um átomo ele possui até os dias de hoje, a ciência avançada do jeito que é, descobriram elementos químicos onde que no máximo possuem 7 camadas de energia. Então, se nós fizermos a distribuição de todos os elementos existentes, né, representados na tabela periódica, vamos ver que no máximo chegam a 7 camadas de energia. Pode ser que descubram algum elemento novo que chegue a 8. Isso pode acontecer. Mas vamos entender. As camadas são distribuídas entre 7. Vão da letra K até a Q, totalizando 7 camadas. A primeira camada só comporta 2 elétrons. A segunda ela comporta 6 elétrons. Na terceira ela comporta 18 elétrons. Na quarta ela comporta 32 elétrons. Na quinta também. Na sexta novamente 18 e na sétima apenas 8 novamente. E os elétrons não são distribuídos dessa maneira, e sim na diagonal. Distribui a primeira, volta, vai para essa segunda, volta, vai para a segunda de novo, e assim a terceira, e volta, vai para a terceira, a quarta, e volta para a terceira de novo, aí vem para a quarta, para a quinta camada agora, e assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo do oxigênio. Aqui já está representado, mas eu posso fazer um novo para vocês entenderem.
O oxigênio ele possui um número atômico 8. Então vamos distribuir 8 elétrons. Na primeira camada, ele só comporta 2. Na segunda, como vimos aqui, ele comporta 8. Então, só que o oxigênio ele tem apenas 8 elétrons para ser distribuídos. Então vamos distribuir os 2 elétrons que comporta esse orbital. E nesse orbital, em vez de colocarmos 6, que é o que ele comporta de máximo, vamos colocar 4. Somando, dá 2 mais 2, 4, mais 4, 8. 8 elétrons do oxigênio. Não poderíamos colocar um 6 aqui, senão iria passar da quantidade que o oxigênio tem. Então nós colocamos apenas a quantidade que precisamos para realizar a distribuição. Aqui está um esboço, né, do desenho do átomo. 8 prótons mais 8 nêutrons e os seus 8 elétrons. 2 na primeira camada e os seus 6 elétrons restantes na segunda camada de energia. Esses são os seus dados. Para não ficar muito difícil, eu vou realizar a distribuição de um outro átomo. Vou pegar então do cloro. O do cloro. O cloro ele possui 17 elétrons na sua camada, né? 17 elétrons distribuídos. Então, vamos representá-lo. Vai ser então 1s 2 s 2 p 6. Vamos ver quantos já tem? 2, 4, mais 6, 10. Falta 7. Então vamos para a terceira. 3, S, 2, 12. Voltamos para a terceira. 3, P, 5. Somando, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Então essa é a camada de valência, a última camada da distribuição eletrônica é a camada de valência. Então vamos apenas concluir os dados do cloro. Número atômico 17, que vai ser igual a 17 prótons, 17 elétrons. E na tabela periódica nós temos o seu dado de 35,45 gramas de massa. Então, esse é assim feita a distribuição eletrônica de um átomo. Espero que tenham gostado da explicação e até a próxima.